Meus irmãos, a paz do Senhor, e você, querido ouvinte da Palavra de Deus, gostaria de cumprimentar com, não sei o horário que você vai ouvir essa gravação, se de dia, se à noite, mas que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Gostaria de falar sobre algo que está para acontecer e que já aconteceu no passado, mas que é predito por Jesus em suas Escrituras Sagradas. Antes de tudo, eu gostaria de ler em Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 29, que diz: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Ló, ele era o sobrinho de Abraão, e Abraão, por sua vez, intercedeu por seu sobrinho que estava na cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, conhecida pela sua promiscuidade, pelo seu pecado, pela sua idolatria, pelos sinais de sexualidade ilícita, explícita, o homossexualismo, o lesbianismo que corria solto naquela cidade, e esses pecados subiram até a presença de Deus, ao ponto que Deus decidiu julgar, punir aquela cidade por conta das suas ações que tinha cometido mediante a face de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra, nós estamos vivendo numa atualidade onde os homens, as mulheres, onde a sociedade, as leis estão sendo invertidas e estão ficando de cabeça para baixo, onde outrora andavam de pé, onde os preceitos humanos, eles coadunavam muitas vezes com a vontade de Deus ou com as Escrituras Sagradas. Mas os homens se inflamaram nos seus conceitos e passaram a considerar aquilo que era errado e fizeram ser certo, e o que é certo ser errado. Estão trocando os valores e estão cada vez mais se arremetendo contra Deus e se distanciando cada vez mais dele com as suas ações. Deus, ele ama, e o amor de Deus é infinito, é imenso, ele ama o pecador, mas o pecado ele aborrece. Deus visitou aquela cidade, consumindo-a com fogo, e destruiu todos os habitantes, porquanto eles não se arrependeram. E os homens na atualidade, eu falo generalizando, homens, mulheres e todos aqueles que sabem, têm consciência do que pratica, estão cada vez mais se inflamando e estão se distanciando cada vez mais de Deus, provocando a ira de Deus. Deus se ira, com certeza, Deus ele ama, mas nós devemos considerar também a punição, a ira e o castigo que Deus ele pode providenciar para os filhos da desobediência. O homem ele só pode ser considerado filho de Deus quando ele nasce através de Jesus Cristo, que pode fazer ele ser uma nova criatura. Portanto, todos que são criados são criaturas de Deus, mas para se tornar filhos de Deus, tem que passar pelo novo nascimento, assim como Jesus disse a Nicodemos. Deus está olhando para essa geração presente com um olhar de indignação, porque os homens não se lembram de Deus nos melhores momentos de sua vida, do prazer, da luxúria, do gozo, não se lembram de Deus, viram suas costas, eles abrem a porta do seu coração para o pecado e deixam que o seu coração seja preenchido pelos seus prazeres. Mas só que Deus ele tem reservado para esta geração a sua ira, a sua cólera e a sua punição para os filhos da desobediência. Arrepende-te, procura te humilhar na presença de Deus, porque muito perto está o grande dia do Senhor, e Deus ele irá julgar essa geração rebelde, essa geração incrédula, essa geração que andam como se fossem serpentes, que tem duas línguas, como João Batista profetizou para aquela geração que eles eram raças de víboras. Eles professavam que adoravam a Deus, mas eles adoravam o pecado e a idolatria. Ou seja, a víbora, a serpente, ela tem na sua ponta dividida a sua língua. Isso significa que ela tem a dupla personalidade. E os homens procuram ou acham que adoram a Deus com falsas religiões, com adorações fingidas e falsas, mas não abandonam o pecado, não abandonam a idolatria, não abandonam os seus preceitos mundanos que cheiram mal à presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não se arrepender com muita pressa, Deus ele irá te visitar. Tenho dito em nome de Jesus.